Se teve uma coisa que o fracasso do Concorde, o game da Sony com a Firewalk Studios, que com menos de 2 semanas foi completamente retirado do mundo, não tem mais servidor, não está mais vendendo online, nem loja física, enfim, o fracasso de 200 milhões de dólares da Sony com esse jogo deixou claro é que todo mundo se cansou do GaaS, ou gas, ou do Gaming as a Service, ou deixando de lado o inglês desnecessário, do jogo como serviço. Todo mundo se cansou desse formato de jogo e esse fracasso dessa modalidade de gaming foi reforçado com o jogo do Esquadrão Suicida, o Kill the Justice League da Warner, reforçou essa ideia de que ninguém aguenta mais o jogo como serviço. Tá na hora da gente conversar sobre isso, tá na hora da gente tentar entender o que foi que aconteceu, tá na hora da gente analisar, a partir do fracasso de Concorde, qual é o caminho que o jogo como serviço vai ter no mundo dos videogames e como que este efeito colateral negativo pode ser remediado para as próximas gerações de jogos, se é que tem remédio, porque há quem diga que esse buraco não tem mais fundo e que a crise dos videogames vai aumentar cada vez mais a partir de tudo o que aconteceu com o jogo da Sony. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aqueles que gostam do mundo dos videogames, e dê um like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Bom, recapitulando de forma breve o problema de Concorde, ele obviamente chegou num timing errado. A Sony começou a desenvolver esse jogo em 2016 e o mundo de 2016 era muito diferente do mundo de 2024. Essa ideia do jogo de mundo aberto, de tiro, como campanha, na época estava funcionando muito bem com Fortnite, Overwatch, Valorant, mas o mundo era bem diferente naquele tempo. A gente tinha outros hábitos, outros consumos, outros gostos, e o pessoal da Sony não se deu conta do quanto que nós avançamos e do quanto que o comportamento do jogador mudou. Na verdade, Concorde teve vários problemas no meio do caminho. Alguns deles, personagens pouco empáticos, uma falta de novidades na narrativa do jogo, a mecânica do jogo também não acrescentava nada de novo. Então, era a síndrome do desastre, era a receita pronta para o fracasso. A própria Sony não se deu conta de que esse jogo iria afundar quando, na época dos beta testers, enquanto o jogo estava em teste aberto, pouquíssimas pessoas se interessaram por ele, e os poucos que se interessaram detectaram todos os problemas que o jogo apresentou. Para no final das contas, na Steam, ele contar com um pico de 697 jogadores, ou como eu gosto de dizer, 697 iludidos que o jogo acabou conquistando nesse tempo. Então, para jogar o mais do mesmo, os jogadores não querem, o mercado não quer, todo mundo se cansou de tudo o que nós já temos. E olha que até mesmo os jogos que nós temos hoje nesse formato de Hero Shooters também estão perdendo a sua audiência. Overwatch tem uma audiência cativa, mas ela está cada vez mais se tornando menor, apesar de segurar uma boa base de jogadores. E o que é bizarro é que a Sony, que teve tempo para mudar a proposta de Concorde, não fez isso. Ela insistiu na estratégia e em alguns casos até dobrou a aposta, porque em 2023, mesmo a Sony anunciou que tinha pelo menos 12 jogos como serviço em desenvolvimento. Desses 12 jogos, a gente sabe que pelo menos 2 ainda vão chegar ao mercado. E o que é pior, a Sony cobrou para lançar o mais do mesmo. Aí eu pergunto, cadê aquela Sony que mandava muito bem nos jogos single player, que mandava muito bem em títulos como God of War e The Last of Us, jogos que os gamers da Sony, que os gamers do PlayStation se orgulhavam porque eram títulos exclusivos para o console. Essa Sony simplesmente não existe mais e parece que a empresa está totalmente perdida e não quer mais ouvir aquilo que os jogadores desejam. Eu disse lá no meu blog pessoal que tudo que estava acontecendo com a Sony era culpa da administração Jim Ryan. Eu sei que o Jim está saindo da Sony, ele está deixando o cargo de CEO dele agora em 2024, mas essa decisão de lançar Concorde do jeito que ele foi lançado, de não modificar os rumos do jogo,
de reforçar a ideia de lançar jogos hero shooters de mundo aberto e apresentar 12 projetos para isso, tudo veio das ações do Jim Ryan. E o tempo mostrou que essas foram as decisões mais patéticas que a Sony poderia tomar. Até porque a maioria dos gamers do PlayStation se comportaram da forma mais óbvia do mundo diante desse jogo. Não aderiram aos jogos de hero shooter ou de mundo aberto da forma como a Sony esperava. Agora a Sony tem nas mãos aquele que pode ser o maior fracasso de sua história, e com um prejuízo enorme para administrar. E isso se alinha com tudo o que está acontecendo no mundo dos videogames, neste aspecto dos fãs não mais consumirem em profusão os jogos como serviço, até porque muitos jogadores entendem que estão queimando dinheiro demais nesse tipo de título, quando podem se divertir com aquilo que já tem, quando podem jogar os games de 10 anos atrás e não ter que gastar nenhum dinheiro para poder se divertir através dos jogos eletrônicos. Outros fracassos confirmam o cansaço dos jogadores em relação aos títulos de mundo aberto. Anthem, Marvel's Avengers, Knockout City, Babylon's Fall são apenas alguns dos projetos que tiveram uma vida mais curta e que sofreram com a baixa adoção dos jogadores e que também seguem a mesma sistemática de Concorde, mesma base de mecânica de jogo. Aqui está mais do que evidente que não era qualquer jogo que consegue se sustentar nesse modelo de negócios, principalmente quando seu desenvolvimento e tempo de lançamento passam bem longe de serem os mais adequados. Tudo bem, a gente sabe que toda empresa de videogames que quer ter um jogo como serviço para chamar de seu, precisa trabalhar muito bem nesse projeto e leva anos para desenvolver um jogo. Afinal de contas, este é o formato que prometia receitas contínuas e com o passar do tempo. Toda empresa de videogames quer seguir lucrando com o seu jogo, até porque sabe que, na maioria dos casos, o gamer faz aquele investimento no título para nunca mais jogar dinheiro, porque comprou o jogo uma única vez. Isso também é reflexo de uma mudança de comportamento do setor de videogames. Já que o comportamento do jogador mudou, a indústria precisa mudar para continuar a ser rentável e capitalizar em cima daquele projeto. Todo executivo de empresa de videogames gosta de ver os números no caixa aumentando mês a mês. Não vamos ser hipócritas, não vamos fingir que não sabemos do que estamos falando aqui. É o mundo capitalista que nós tanto amamos e entendam uma ironia quando se deparar com uma. Por outro lado, desenvolver jogos nesse estilo de hero shooter e de mundo aberto e com programação complexa sempre envolve altos custos de desenvolvimento e manutenção. E mesmo empresas com a robustez financeira do porte de Sony e Warner não conseguem dar conta de competirem com títulos do porte de Fortnite e World of Warcraft. Esse modelo de monetização agressiva e a todo custo não desce mais em modo goela abaixo para os jogadores. Aliás, os modelos atuais que visam o lucro de forma desenfreada são fortemente rejeitados pelos jogadores. Isso não aconteceu só com Concorde, que errou de forma rude por algo que muitos encontram de graça em Fortnite, mas que decidiu cobrar $40 quando não havia a menor necessidade. A Warner passou a mesma vergonha quando recebeu críticas por causa do Suicide Squad Kill the Justice League antes mesmo do seu lançamento. Os jogadores que se depararam com o título estão reclamando do fato de que sua jogabilidade está focada no live service, o que, mais uma vez, afasta os gamers que querem uma experiência single player. Foram 7 anos de desenvolvimento para o jogo de Liga da Justiça e um prejuízo para a Warner que fica na casa dos $200 milhões, da mesma forma que foi o prejuízo da Sony com Concorde. Foi mais ou menos nessa mesma casa de 200 milhões. Mais uma vez, não é possível que os executivos não olharam para os sinais claros que outros jogos estavam deixando. Nem Sony nem Warner atenderam de verdade o pedido dos jogadores e entenderam que o Battle Royale Live Service é um gênero que está esgotado entre os gamers e que esse modelo de negócio não é mais sustentável. Mas é óbvio que a dupla vai seguir ordenhando a vaca enquanto ela estiver jogando dinheiro, mesmo que o diagnóstico seja de anemia profunda para a pobre vaca. O jogo como serviço é uma bolha que está prestes a estourar, se é que não estourou, com base de jogadores caindo e títulos que gastam demais para não capitalizar. Ou a indústria de videogames encontra uma solução para este problema e rápido, ou a crise de presente, que já é algo flagrante, só vai piorar.
E para quem não gastou um centavo sequer na compra de Concorde, parabéns! Além de mostrar que o seu QI é acima de 90, você muito provavelmente vai jogar o game de graça muito em breve.